Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os adolescentes com vocês. Esse mês de outubro eu estou dedicando algumas informações mais aprofundadas sobre essa questão da infância e adolescência. E hoje eu quero compartilhar alguns dados que eu peguei, algumas reflexões que eu fiz, para que juntos a gente possa transformar nossa sociedade numa sociedade melhor, mais consciente. E de que forma a gente faz isso? Cuidando das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A Organização Mundial de Saúde diz que a doença que mais afeta os adolescentes é a depressão. E a depressão é muito complicado da gente trabalhar, porque são dores emocionais profundas que as pessoas que sofrem dessa doença carregam e não tem muitas vezes recursos e muitas vezes a gente nem percebe, porque os sintomas de depressão são vários e às vezes a gente pensa que é uma tristeza, que é uma chateação que o adolescente está vivendo e não é. É uma depressão e até crianças, né, a partir de 10 anos já sofrem de depressão. Essa pesquisa foi feita entre jovens, né, pré-adolescentes de 10 até 19 anos. Então, olha só como a gente precisa ter cuidado e olhos para isso. E também a questão da terceira causa de maior morte de adolescentes no mundo é o suicídio. Os adolescentes tirando a sua própria vida. Então veja bem, uma pessoa para conseguir ter uma ação dessa é muita dor emocional que a gente percebe nesses adolescentes. E muitas vezes os adultos não têm olhos para perceber, para que possam tomar algumas medidas para precaver com relação a essa situação dentro do próprio lar. E aí nós temos que ter olhos para entender quais são as dores de um adolescente. Esses adolescentes hoje recebendo esse bombardeio de informação, muitas vezes a gente pensa que eles já estão sabendo lidar muito bem com diversas situações na vida e acaba abrindo mão de acompanhar de perto aquilo que eles fazem, aquilo que eles pensam, com quem eles andam. Então nós precisamos estar mais atentos a isso. Abuso sexual também, que adolescente também vem sofrendo em alto grau, a gente precisa estar atento para isso. E muitas vezes a gente, desde a infância, não soube tratar de certos assuntos com os nossos pequeninos, e aí, quando eles já estão adolescentes, já está instalado algumas dores e que a gente precisa agir de uma forma muito mais eficiente, que não é muitas vezes através da gente, que a gente precisa sim buscar um profissional, um terapeuta. Hoje tem tantas terapias, né, com psicólogos ou terapeutas também alternativos, complementares, que a gente pode fazer um trabalho tanto para os nossos pequenos quanto para nós mesmos, porque quando nós não sabemos lidar com alguns assuntos junto a eles, é porque nós também estamos vivendo alguma dor e nós precisamos também de ajuda. Então vamos deixar o preconceito de lado e buscar sim esse auxílio, tanto para a gente quanto para os nossos adolescentes, nossos filhos pequenos, para que eles possam se tornar adultos mais saudáveis emocionalmente, equilibrados nos seus pensamentos, na sua mente, e a gente tem que estar atento. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não sabe o que é que os nossos filhos fazem na internet, quais são os sites que eles pesquisam. A gente precisa estar um pouco mais com o olhar aberto para se aproximar. Não digo assim que a gente precisa invadir a privacidade deles, mas de uma forma amigável, se aproximar para saber dos interesses que esses adolescentes têm. E muitas vezes também com relação ao vício, né? Muitas drogas que hoje em dia são facilitadas. E a gente tem que estar atento para ver se nosso filho está indo realmente para a escola, se ele está cabulando aula. Hoje eu nem sei mais se é cabulando, na minha época a gente falava cabular quando não entrava para assistir aula, né? Na escola da minha própria filha, que eu tenho uma filha de 23 anos, acontecia muito dos amigos não entrarem para aula para ficarem fumando uma maconha do lado de fora. E a gente precisa
estar junto com a escola, ir lá conversar com aquela coordenadoria da escola, buscar informações sobre os nossos filhos. Não podemos delegar para a escola essa responsabilidade, que é a de educação, que vem de casa, que é da base, e fazer nosso papel de pai e de mãe juntos, para que a gente tenha essa consciência tranquila de que fizemos sim o nosso melhor. E o que eu sinto também com relação aos adolescentes são, às vezes, os maus exemplos que tem dentro de casa. Então, significa o quê? Ah, não quero que o meu filho fume, mas eu fumo. Não quero que ele tenha acesso à maconha, mas eu fumo. Eu não quero que ele beba, mas eu bebo. Eu não quero que ele tenha acesso a sites de pornografia e eu entro nesses sites. Então, eles são muito antenados, eles se espelham muito nos pais. Então, nós precisamos nos observar também para saber qual está sendo a nossa escolha de cada dia e saber que esse filho está muito atento ali aos movimentos dos seus pais. E aí, quando um lar está em desequilíbrio, automaticamente aquelas crianças e aqueles adolescentes também estão. Essa questão hormonal também dos adolescentes também afeta muito, né? Deixa eles instáveis muitas vezes, deixa eles inseguros, a autoestima que fica pouco elevada, e tudo isso precisa sim ter um apoio emocional dos pais ou dos tutores, daqueles que estão cuidando de perto desses jovens. Porque é nesta fase que vai delimitar a formação daqueles adultos que futuramente estarão convivendo em sociedade e tendo atividade profissional e se relacionando amorosamente e precisam ser cada vez melhores. Então, se você gosta desse assunto, se você quer se aprofundar um pouco mais ainda comigo, amanhã eu vou estar fazendo uma live no meu canal lá do Instagram, que é @marciadefonso. Eu vou deixar aqui para vocês também. Com a Sandy, que é uma terapeuta sistêmica, é uma jovem linda de 25 anos que se especializou em vários casos de adolescentes. Então ela vai trazer muitas das experiências dela. Eu quero compartilhar com todos vocês. Para quê? Para que cada vez mais nós tenhamos recursos para lidar com esses nossos adolescentes e conhecer de perto quais são as reais dores que eles sentem, porque muitas vezes eles não se abrem dentro de casa, mas se abrem sim com a terapeuta. Então a Sandy, muito linda, vai estar com a gente generosamente, servindo com seus conhecimentos, para que a gente possa ser sim pais, tutores, tios, avós, melhores do que nós estamos sendo até o momento, porque todo conhecimento que vem nos liberta, nos engrandece e nos faz melhor. Então eu quero deixar aqui esse convite muito especial para que juntos amanhã a gente tire todas as nossas dúvidas com a Sandy, terapeuta sistêmica, tá bom? Aguardo vocês, um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau!